Ok, meus amigos, vamos meditar na palavra de hoje. E a palavra de hoje, quero falar sobre fé. E o livro de Tiago, ele trata os aspectos da fé. O livro de Tiago é um livro muito prático. Ele vai trabalhar exatamente o viver cristão. Como viver a fé. E esse aspecto é muito importante nós enxergarmos para que nós possamos identificar o tipo de fé que estamos tendo e que mudanças que precisamos ter. Para isso, vamos primeiro fazer uma oração, pedir a ação benigna do Espírito Santo sobre as nossas mentes. Amém. E que o poder da palavra de Deus, que é viva, possa tocar os nossos corações. Amém. Ok? Glória. Vamos ficar em pé para essa oração, gente? Senhor, queremos recorrer aos aspectos práticos, aos aspectos sobrenaturais, aos aspectos do Senhor tocar os nossos corações. Sabemos que somos pecadores, sabemos que somos falhos e temos falhado, mas também sabemos que o Senhor é a resposta para a vitória. Sabemos que em Ti podemos ser mais que vencedores. Precisamos então desta fé, esta fé operante, esta fé que nos conduz em vitória, esta fé que deixa o nosso coração cheio de prazer da Tua comunhão. Esta fé, Senhor, que nos dá convicção, que nos dá certeza daquilo que cremos. Esta fé, Senhor, que toca as nossas mentes e corações. Esta fé que faz do nosso culto a Ti um culto racional. E sabemos a razão da nossa fé. Por isso queremos, Senhor, clamar que Tu possa estar trazendo à luz as respostas que precisamos dentro do nosso coração, das nossas vidas. E essas respostas têm que proceder da Tua palavra, da Tua língua. Porque em Ti, e somente em Ti, há verdade. Amém. Por isso nós oramos em nome de Jesus, que é a verdade. Amém. Amém. Ok. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tiago, capítulo 2, versículo 14. 2, 14. Tiago 2, capítulo 2, versículo 14. Amém. Amém. Vamos lá. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e partai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Vamos começar por aqui. Aqui, nós temos que visualizar o seguinte. O texto fala de uma fé morta. Existem duas formas de enxergar o sentido dessa fé morta. Um é que essa fé morta
é uma fé nominal. Essa fé morta é simplesmente religiosidade. Pois não. Mas qual é a resposta para o versículo 14 dele? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Isso, é isso que eu vou explicar agora. Isso que eu estou explicando. Tá? Então, o que é a fé morta? É a fé da religiosidade. Essa não salva. A pessoa pode ser tremendamente religiosa e ao mesmo tempo estar tremendamente condenada ao inferno. Essa é morta. E ela, a sequência do versículo 15 aqui, ela está dando um exemplo de uma fé morta. A fé morta é uma fé que se fala, que se proclama, mas não se vive. Então ele dá um exemplo. Se alguém estiver tendo uma necessidade e você fala, não, vou orar por você, você vai ser suprido, e você não manifestar nenhum tipo de ajuda para aquela pessoa, é morta essa fé. Porque na verdade a pessoa não está nem um pouco preocupada com a outra. Esse é o ponto. Nós precisamos praticar aquilo que cremos. Eu não estou pregando salvação por obras. Eu estou dizendo que se você é salvo, você vai produzir uma vida cristã coerente, uma fé viva, uma fé operante, que vive, que pratica, que opera. Então, se você diz ter uma fé e o seu dia a dia não corresponde com a fé que você proclama, você pode estar vivendo uma fé morta. Essa fé não é real. Essa fé não é viva. E Tiago está confrontando esse tipo de fé. A carta de Tiago é a carta mais exortativa que nós temos no Novo Testamento. Ele confronta o dia a dia. Ele confronta se a pessoa vive a fé. E aqui ele está fazendo um confronto com os cristãos lá da igreja primitiva, logo no início. Vamos lembrar que Tiago era pastor da igreja de Jerusalém, quando começou o cristianismo. Então, ele está confrontando aqueles judeus cristãos. Vamos lembrar que a maior parte dos primeiros cristãos eram judeus. Tá? E ele está confrontando estes por eles estarem praticando uma fé de aparência e não de prática. Agora, a fé morta, ela pode ser nominal ou ela pode ser inerte. O que é uma fé inerte? A pessoa creu, de fato, de verdade em Jesus Cristo, se comprometeu com Jesus, nasceu de novo, mas nunca deixa de ser infantil, criança, não cresce, não desenvolve a fé. E nós estamos numa era onde a fé de molecagem é moda. Nós estamos numa era onde ser moleque espiritual é bonito, quando é condenável pelo texto bíblico. Ele está falando que uma fé de moleque é morta, também é chamada de morta. E a fé de molecagem é aquela que a pessoa não tem contato com a Bíblia, não tem aprendizado, não tem a vida, mas quando chega na hora do culto, ele pula, ele grita, ele fala em língua e ele é um moleque. Porque ele não vive nada daquilo. É criancice. Essa é a fé inerte que o texto está falando. E nós estamos numa era de fé inerte. A inércia da fé. Então, vocês estão aqui, de alguma forma, vocês têm temor de Deus. Vocês têm Bíblias nas mãos, porque vocês creem de alguma forma que a Bíblia é a palavra de Deus.
Mas eu quero questionar essas duas coisas com vocês. Se vocês estão aqui, é porque ou estão tendo uma fé morta, que é só nominal, só fachada, ou é uma fé inerte. E uma das maneiras de vencer na vida espiritual é com a fé operante. Com a fé de fato de verdade. Você tem que saber a razão da sua fé. Razão. Razão, aqui ó, na cabeça. Aonde você conhece os textos bíblicos, conhece os ensinamentos bíblicos e você deseja viver aquilo que você sabe. Você tem anseio em praticar aquilo. Essa é a fé operante, não inerte. Essa é a fé que é resultado da maturidade, do crescimento da outra aula que eu dei. Poucas pessoas têm o privilégio de estarem num lugar como este, onde tem tempo para ler, para meditar, para orar, para refletir, para lançar propósitos. Aliás, nós estamos numa época de propósitos. Todo início de ano, as pessoas fazem propósitos para o ano que vem, né? Qual o propósito que você tem? Agora, se esses propósitos estiverem presos a respostas mundanas, a respostas egocêntricas da sua vontade, dos seus desejos carnais, isso não é fé operante. Precisamos crescimento, precisamos um fortalecimento intenso para podermos vencer. E essa luta da vida cristã, ela nunca termina até o final das nossas vidas. A guarda, ela tem que estar alta o tempo todo. Glória a Deus. Porque a hora que a gente abaixa a guarda, já cai. Baixei a guarda, eu já caí. A minha fé eu já tirei o escudo da fé da minha frente. Baixou a guarda. Acabou. E se eu começo a ter os pensamentos fora da palavra de Deus, eu tirei o capacete da salvação. Eu estou vulnerável. Estou vulnerável. E quando eu viro as costas para Deus, a couraça peitoral não vai fazer mais efeito. Porque a descrição que nós temos na Escritura é da armadura do soldado romano. E o soldado romano, a couraça, ela só tem defesa no peito. A costa é aberta. Porque o soldado romano só ia à frente. Ele não virava as costas para fugir. Então, quando a pessoa vira a costa, não tem proteção na costa. Esse é o ponto. Aí é o efeito prático de queda na nossa vida. Agora, se nós formos cobrados por Deus por nossas quedas, não salva um. Ninguém está falando hoje aqui. Não escapa ninguém. Porque nós nunca somos salvos pelos nossos méritos, porque nós não temos mérito. Quem tem mérito é Cristo. E todas as vezes que nós conseguimos vitória e mérito, é na força e no poder dele. É com a couraça da justiça dele sobre mim. É com o capacete da salvação que ele me dá. É com o escudo da fé que eu tenho nele. Então, todo soldado abatido, ele pode se levantar e voltar à batalha. Porque Deus, ele trata com pecadores arrependidos. Porque se ele for tratar com santos infalíveis,
Não escapa um. Não existe tal pessoa. Ô pastor Gabi, Só Jesus. por exemplo, então se você pode ter fé, mas se não tiver coordenação, então ela não vale por nada, né? É uma fé morta, igual você pode ver, né? Isso. A fé, ela tem que ser vivida, praticada. Tá entendendo? É operante é. Operante é que opera, que pratica. Tá? Que está operando a fé na sua vida. Ok? Então, aqui nós estamos então diante da fé, que pode ser nominal ou inerte. Só que essa fé nominal, vamos medir ela. Versículo 18. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com obras te mostrarei a minha fé. Note, as duas coisas não são possíveis. A pessoa que fala que tem obras e não tem fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Está morto. A pessoa que fala que tem fé, mas não produz nada, também não glorifica a Deus. Que é por isso que eu coloquei aqui, ó, fé, crescimento, vitória. O que é vitória? Glorificar a Deus com a sua vida. Através do que? Das provações. Esse ciclo é um ciclo de crescimento. Ou você pode entrar num ciclo onde a tentação te conduz à cobiça, que atrai e seduz, levando ao engano, ao pecado e à condenação, ao juízo, à morte, à disciplina de Deus. Então, nós estamos diante de uma proposta do capítulo 1 e 2, trabalhando aspectos de crescimento e aspectos que podem acontecer de queda. Agora, note, não está mudando o assunto. Ele só está mostrando os aspectos da fé com relação aos outros dois assuntos. E agora o que me chama a atenção aqui é a fé demoníaca, que eu marquei aqui. A fé demoníaca. A fé demoníaca, ela traz alguns aspectos. Note, versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Só esse versículo já precisamos ter um referencial de comparação. Qual o referencial de comparação que está aqui? A fé que os demônios têm. Qual é a fé que os demônios têm? E vocês vão perceber que a fé que os demônios têm é maior e de melhor qualidade que a maior parte dos cristãos. Preste atenção. Os demônios creem o quê? Na existência de Deus. Ou seja, não são ateus, nem são agnósticos. Que é uma moda que está aí, aqueles que se consideram espiritualistas, eles não são. Tá? Então os demônios estão na frente desses aqui. Eles creem em Deus. Olha, o que mais acontece aqui? Eles creem na divindade de Cristo. Quando Jesus teve seu ministério aqui na terra, o que os demônios falaram? Já é chegado o seu tempo, filho de Deus. Ué, eles reconheceram que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Note, o demônio ele crê em Deus e ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Outro aspecto, eles creem no juízo de Deus, na soberania de Deus, como foi lá quando Jesus tirou os demônios do Gadareno. Os demônios pediram: não nos mande para o Tártaro, que é o lugar de condenação dos anjos caídos.
mas os mande para aqueles porcos. Então eles creem que Jesus tem poder para pôr juízo e para pôr sua soberania em ação a qualquer momento. Vocês estão percebendo que os demônios têm mais fé que muitos crentes? Tem muitos crentes que não creem nisso. O que mais aqui que os demônios creem? Que Deus é o único Deus. Essa é a base do judaísmo, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Essa é a base da fé judaica. E ele está aqui num contexto judaico, onde as pessoas que estão à volta são judeus, e ele está dizendo o que para esses judeus? Os demônios também creem. E o nosso Deus é o único Deus, não existe outro. Pastor, não só creem, mas conhece toda a palavra de Deus. Sim. Então ele vai confrontar você, vai testar seu conhecimento para saber onde que ele vai te pegar. Você está entendendo? Então você tem que estar calçado na palavra de Deus, fortalecido na palavra de Deus, para a hora que ele vier te confrontar, você fala, não, aqui não. Ele é ousado. Ele é ousado. Ele tentou o próprio Jesus com a palavra. E Jesus respondeu à tentação com a palavra. Esse é o ponto. Então, os demônios têm fé? Tem. Mas não tem compromisso com Deus. Não tem uma fé operante. Não existe fé sem compromisso. É isso que o texto está falando. Os demônios têm fé tremenda e correta, sem compromisso nenhum com Deus. Eles não se comprometem. Eles sabem a verdade, eles entendem a verdade, eles sabem como essa verdade vai ser aplicada e vai ser consumada, mas não se submetem. Quinta-feira após quinta-feira, temos exposto a palavra de Deus. Agora, essa exposição da palavra de Deus não pode ficar só aqui no cérebro, só no entendimento. E só no entendimento os demônios têm também. Tem que além ter compromisso, entrega, dependência, fé operante. E tendo uma fé operante, não vai existir obstáculo. Não que você não vai ter provas. Tende por motivo de toda alegria passar por várias provações. A provação é uma certeza. Vai ter. Mas com a fé operante, porque a prova é da nossa fé, e essa vai gerar uma fé operante que vai trazer crescimento, e eu vou usufruir do quê? De resultado, de vitória. E o que vai acontecer? Vem outra prova. O que vai acontecer? Vai vir outra prova. Assim é esta vida aqui. Aqui não é um campo de férias, aqui é um campo de provas, onde temos que prestar contas a Deus. Por isso a Bíblia usa vários momentos a figura do soldado. É campo de batalha. Não é colônia de férias. Esse é o ponto. Esse é o cristianismo. Se você está pondo a fé no cristianismo de colônia de férias, no cristianismo de prosperidade, não é deste cristianismo que a Bíblia fala. Isso é uma pregação falsa. É uma pregação baseada em texto fora do seu contexto. Deuteronômio capítulo 28, ele fala que Israel
diante do seu pacto com Deus, através de Abraão, o pacto abraâmico, Deus fez 3 promessas para Abraão. Uma terra, que é a Palestina, uma descendência, que é a nação de Israel, e bênção para esta nação na terra prometida, onde ela vai ser cabeça das nações e não cauda, e só vai estar em cima e não embaixo. Isso está em Deuteronômio, que pertence à lei judaica, à Torá. Agora, nós como cristãos, pegar uma promessa da Torá judaica e falar que é para a igreja, é uma heresia. É uma heresia, porque Deus não está prometendo nada para os cristãos nesse texto. Então, se você está pondo fé numa palavra distorcida, redirecione a sua fé. A fé do cristão é luta, é batalha. As bênçãos estão nas regiões celestiais, não estão aqui. Ah, mas eu posso ser abençoado aqui? Pode. Eu tenho que ser abençoado aqui? Não. A minha pátria é no céu, nessa terra. As minhas bênçãos só estão nas regiões celestiais. A minha esperança está nos céus. A promessa que está sobre nós é o arrebatamento. Isso é igreja. Ô, pastor David, quando o arrebatamento for acontecer, não vai se levar para o céu, né? Mas vai ficar aqui na terra, né? Então, os que tiverem fé de verdade vão. Os que tiverem a fé falsa, que é essa fé morta, nominal e demoníaca, fica. Fica na terra. Fica na terra e a maioria fica. Porque não existe sinais nas escrituras dizendo que alguém vai sentir falta de alguém aqui dentro do arrebatamento. Mas só os que ficar, né? Os que forem inferno, as lembranças, né? Os que forem, são poucos. São poucos, viu? Praticamente, tu tá acontecendo ali, praticamente tá próximo do arrebatamento. Não, veja só. Não existe sinal de arrebatamento. Tá? O arrebatamento você se mede pelas profecias bíblicas. Não tem nenhuma profecia bíblica para acontecer mais. A próxima arrebatamento. Então, ela está próxima porque ela é a próxima. Mas não tem sinal de arrebatamento. Todos os sinais que tem na Bíblia narrados são da segunda vinda, que é depois do arrebatamento, depois da tribulação, depois do governo do anticristo aqui nesse mundo, depois da implantação do reino por Jesus na sua segunda vinda. Os sinais são da segunda vinda, não são do arrebatamento. Ô pastor, Tá? a primeira qual foi Jesus morrendo por nosso pecado? Não, aí nós temos 300 profecias no mínimo para trás. Tá? A próxima é arrebatamento. Oi? O anticristo? O anticristo, ele existe desde que a igreja existe, o tipo anticristo. Mas o anticristo, este personagem especial, que é o clímax da obra de Satanás, tá? Esse só vai ter ação após o arrebatamento. Depois que todos... Ele pode até estar existindo, mas hoje ele está limitado em sua ação pela presença do Espírito Santo na igreja. Ele está preso no inferno, tá? Oi? O anticristo, ele não pode tocar nós porque Jesus não permite, né? Por enquanto. Está só aguardando o sinal verde. A hora que tiver o arrebatamento, aí sim ele vai poder agir. Muito bem. Então vimos que os demônios também têm uma fé. Mas nós precisamos ter essa fé operante. E a Bíblia vai falar agora aqui de alguns exemplos. Versículo 20. Quer, pois, ficar certo o homem sensato de que a fé sem as obras é inoperante? Olha só. Inoperante, o contrário de operante. Tem Tiago aí? Certo? Em Tiago. 2:20. Versículo 21.
Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Notem que aqui tem um fator tempo. Um fator tempo muito grande. Deus chama Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Promete para ele um filho. Ele está ali com mais ou menos 75 anos de idade. O filho vai nascer uns 25 anos depois. E nesse momento que ele leva o filho para ser sacrificado, o filho já é um adolescente, já deve ter os seus 14, 15 anos. Ou seja, nós estamos falando de 40 anos. Teve 40 anos de Abraão exercitando a sua fé para adquirir maturidade. Ele não nasceu o pai da fé. Ele se tornou o pai da fé. Ele exercitou uma fé operante para se tornar o pai da fé. E teve um processo, não é do dia para a noite. Foram 40 anos. Depois de 40 anos de fé, ele tem uma fé tal que oferece o seu filho. Por que ele tinha tal confiança? Porque Deus fez um pacto de sangue com ele, de que deste filho ele faria uma grande nação. Então este filho, pela palavra de Deus, não poderia ficar na morte em hipótese nenhuma, porque Deus prometeu. E ele creu nisso. Então a fé dele foi tal que ele sabia: mesmo que meu filho seja sacrificado, Deus vai ressuscitar. Porque ele prometeu que deste filho fará a grande nação. Amém. Essa é a fé operante que ele está falando aqui. Abraão não foi salvo por obras. Ele demonstrou a sua salvação pelas obras. Mas ele não foi salvo pelas obras. Demorou 40 anos para ter crescimento, para chegar nesse exercício de fé. Isso o texto está mostrando. Essa é a fé operante. Mas a fé operante sempre vai depender de tempo? Não necessariamente. Depende da sua entrega de fé. Aqui mesmo tem exemplo. Vamos lá. Versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Raabe não teve esse tempo. Raabe era uma prostituta em Jericó. Quando os espias entraram lá e o povo de Jericó percebeu que tinha espião, ela protegeu, ela escondeu os espias. Por quê? Porque ela creu. Mas creu no quê? O que ela tinha para crer? Muito menos que nós. Ela não tinha a Bíblia, ela não tinha um profeta do lado dela, ela apenas sabia que Deus agia em função desse povo, Israel. E eles estavam destruindo todos os inimigos. E eles estavam indo para Jericó. Então estava determinada a derrota em Jericó. E Jericó era uma fortaleza. Nada poderia entrar lá. Por força de homem, não. Só Deus operar e derrubar a muralha. Mas ela creu que esse Deus viria e derrotaria Jericó. Ela sabia disso. Então ela defendeu os espias. Ela se expôs, porque isso daí, se descobre que ela fez isso, matava o bárbaro. Ela se expôs mais uma vez.
Ela falou isso para a família dela. Os familiares poderiam falar: o que é isso? Você é uma traidora? Está compondo com os inimigos? Não. Ela falou para os seus familiares: escuta, o Deus de Israel é o Todo-Poderoso. Vamos ficar aqui que Ele vai nos proteger. Vamos aguardar isso. Ela proclamou para os seus familiares, para que eles pudessem ser salvos também. E eles também creram. E a família dela foi salva. Então a fé operante dela foi de imediato. E os resultados foram imediatos. Foi invadido e eles foram protegidos. E Raabe, uma prostituta, é salva, crendo. E muda a sua vida. E casa com um judeu. E entra na linhagem de Jesus Cristo. Note, Jesus sendo Deus permitiu que uma meretriz gentia, não judia, entrasse, demonstrando que quando Ele dá o perdão dele, a restauração dele, é completo, é pleno, é colocado até na família dele. Então existe esperança. Houve esperança para aquela meretriz gentia. Há esperança. E essa esperança pode produzir uma fé operante agora, como produziu na vida dela. Esta fé operante é que vai fazer diferença em nós. Amém. Em minha vida. Em nossas vidas. Porque a hora que ela deixar de ser operante é derrota. Mas Deus, na sua palavra, prometeu que nós não vamos ser tentados além das nossas forças. E Ele vai trazer o escape. Só que isso, você só vai usufruir se você tiver uma fé operante. Vocês estão aqui porque vocês foram atingidos pelas drogas. Mas vocês podem ter uma fé operante e suplantar isso. Esse só é mais um pecado como outros. A diferença de um pecado e outro são as consequências. As consequências são danosas, mas podem ser suplantadas por uma fé operante. Porque o poder não está em nós, está nele. A fé é em Cristo, não em mim. Hoje nós somos bombardeados pela psicologia para pôr fé em nós mesmos. Isso chama-se humanismo. E o grande clímax do humanismo é o anticristo. Pode prestar atenção. Veja o que as igrejas estão fazendo hoje. Elas são humanistas. Elas querem fazer aquilo que agrada as pessoas. Não fazer aquilo que agrada a Deus que está na sua palavra. Isso é humanismo. É a vontade do homem em primeiro lugar, não a vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre tem que estar em primeiro lugar. Porque somente esse tipo de fé pode operar transformação na minha vida. Amém. Mudança, restauração, esperança. Sem ele não é nada, Padre. Exatamente. Aqui não é, e lá fora também. Lá fora é até pior, porque vocês estão protegidos. Lá fora é até pior. Mas nós temos que estar preparados para estar em qualquer ambiente. Uma fé operante, estamos preparados. Amém? Amém. Ok, devem orar? Hoje está preparado. Glória. Foi 40 minutos. Um pouquinho hoje.
Vamos colocar esse propósito para esse ano? Vamos orar então. Senhor, queremos nos comprometer contigo. Estamos iniciando um ano com novos propósitos. E esses propósitos têm que produzir uma fé operante em nossas vidas. E para ser uma fé operante, dependa que nós possamos crer primeiramente e ter uma fé comprometida contigo. Uma fé, Senhor, que temos a certeza que o Senhor vai produzir em nossas vidas. Cremos, Senhor, no teu amor, na tua soberania, na tua proteção, na tua direção, que possamos na fé, nessa fé que opera em poder, viver as batalhas, as lutas, com uma convicção clara em nossas mentes, que é isso que vai estar agradando a tua pessoa. Amém. Que dessa maneira possamos estar exaltando o teu nome, trazendo glórias ao teu nome, porque é uma fé que traz exaltação à única pessoa que pode ser exaltada, Jesus Cristo. Por isso nós oramos em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Amém. Ok.